Bom dia, pessoal. A gente vai hoje iniciar o capítulo 5. A gente falou até então das micronutrientes, né? Que foram a água e os sais. Depois falamos das macromoléculas, carboidratos, proteínas, lipídios, os ácidos nucleicos, as vitaminas. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte celular, né? Falando um pouquinho da membrana plasmática e os transportes que envolvem ela. A gente vai falar um pouco da composição química, os princípios físico-químicos dela e molecular, né? Como que ela foi estruturada para a gente poder saber o que tem a ver com as propriedades dela, né? Por que essas características físicas podem ser relacionadas às suas propriedades e a questão dos transportes também. E através desses estudos, né, a gente consegue saber os mecanismos de transporte que a gente vai ver ao longo da aula. Então, basicamente, a membrana plasmática ela é uma estrutura que está presente em todas as células e ela é o meio de comunicação entre o meio extracelular e o meio intracelular, e suas propriedades físico-químicas estão relacionadas tanto às suas funções como aos mecanismos de transporte. Então, se a gente for ver aqui, o modelo tridimensional, que a gente vai ver algumas estruturas da membrana. Esse modelo aqui é o mosaico fluido, né? Porque devido à constituição lipídica, o lipídio deixa a molécula mais fluida. É só a gente ver quando a gente está mais gordinho, a gente está mais com uma estrutura de peso maior, a nossa estrutura fica mais flácida. Então é fluido porque fica um pouco mais flácido. E o que é bom para a membrana, né? Fazer as suas funções. Então, membrana plasmática, ela possui como funções proteger a célula e a permeabilidade, fazer a permeabilidade seletiva, ou seja, vai controlar tudo que possa entrar ou sair dela, vai delimitar e organizar algumas organelas, as organelas membranosas, como por exemplo os retículos endoplasmáticos. E aí, além disso, ela permite a ocorrência de diversos processos de transporte, que é o que vai conferir a permeabilidade seletiva. Então, se a gente for ver aqui, isolei uma célula. Externamente, delimitando essa célula, a gente tem a membrana plasmática. Se a gente for abrir essa membrana plasmática, a gente vai encontrar um fosfolipídio. Por que são os fosfolipídios aqui? O fosfolipídio é um tipo de lipídio que você tem na ponta dele, fosfato, que fica na parte externa, porque é a parte que vai entrar em contato com a água. A parte interna é do lipídio. Lipídios são apolares e não combinam com a água. Portanto, a parte interna é hidrofóbica, não gosta de água, e a parte externa gosta de água, que é formada por fosfatos. Aqui a gente tem, além dos lipídios, proteínas, e nas extremidades, formando o glicocálix, os associados aos lipídios, os glicolipídios. Se for associado às proteínas, os glicoproteínas. Então, a gente tem lipídios, proteínas e carboidratos associados. Então, só para recapitular: composição e estrutura molecular da membrana plasmática. A estrutura molecular da membrana plasmática, então, ela é uma estrutura fina, que apresenta como modelo que a gente estuda do mosaico fluido, que é aquele que eu mostrei no primeiro slide. Composição química: lipoproteica, porque você vai ter, basicamente, a maioria das substâncias químicas que formam são lipídios e proteínas. Os lipídios normalmente são os fosfolipídios e colesterol. As duas ajudam a conferir a fluidez maior da membrana plasmática. E os carboidratos que formam o glicocálix, que podem estar associados. Se o carboidrato estiver associado à proteína, glicoproteína. Se o carboidrato estiver associado aos lipídios, glicolipídios. Então, aqui, associados à proteína, glicoproteínas. Associados aos lipídios, glicolipídios. Então, a mosaico, ela tem essa estrutura molecular e algumas membranas vão ter diferenciações ou especializações
podem ser chamadas também de especializações. Como, por exemplo, nas células intestinais. Nas nossas células, a membrana delas vão ter essas dobras de membrana que vão aumentar a superfície de contato. Por que é bom ter no intestino? Quanto maior a superfície de contato, maior a quantidade de nutrientes que você vai estar absorvendo naquele local. Desmossomos são encontrados em células de revestimento de animais, basicamente, e ajudam na adesão entre as células. Já os plasmodesmos são encontrados em células vegetais e funcionam com a ponte de substâncias entre uma célula e outra. Então, é encontrado basicamente nos vegetais, esse último. Então, só para a gente dar uma olhada final na estrutura molecular. Olha a quantidade de proteínas, como eu falei, a constituição básica é lipídio e proteína. Quantidade de proteínas que formam a membrana e a quantidade de fosfolipídios e colesterol, que são as gorduras que formam. Então, aqui, só lembrando das características, a gente tem o colesterol formando e essas moléculas amarelas, embora não citadas, são chamadas dos fosfolipídios. E é importante lembrar que a parte interna do fosfolipídio, se a gente for pegar esse pedaço aqui, a parte interna é hidrofóbica, porque possui só lipídio. A cabeça desse fosfolipídio é formada por fosfato. O fosfato, por ser polar, combina com a água. Então, é hidrofílica essa parte, e hidrofóbica na parte interna. Os glicolipídios, né? Glicoproteínas, e formando o glicocálix. E as diversas proteínas que você vai encontrar ali. Sobre as especializações, a gente vai ver que é uma célula do intestino, que a gente vai ver as microvilosidades, que são as dobras dessa membrana. O desmossoma é o que vai fazer com que essa célula faça aderência à outra, para ficar bem junta. Existem também interdigitações, outras especializações. E o plasmodesmos, eu tenho uma célula vegetal e uma outra aqui do lado. São pontes, então vai comunicar substâncias entre duas células. Agora falando um pouquinho das propriedades da membrana. A gente já falou da parte físico-química dela, então é fácil entender. Ela vai controlar tudo que sai, tudo que entra pela permeabilidade seletiva, de acordo com a permeabilidade, né, e as características químicas das substâncias, e de acordo também com o tamanho. Então, de acordo com a permeabilidade, o tamanho dessas substâncias, você vai ter um tipo de transporte, né? Então, a permeabilidade ela vai indicar um transporte também através da membrana. Vamos falar um pouquinho da classificação das soluções ou dos meios que a gente vai ter dentro da célula e fora da célula. Meios ou soluções hipertônicas. Você vai ter pouco soluto, ou seja, a concentração do soluto vai ser menor em relação ao solvente. É o meio mais diluído, é uma solução mais diluída. Isotônicos. As concentrações de solutos vão ser igual entre as duas soluções ou meios. Então, se eu tenho 5 gramas de glicose dentro da célula, eu vou ter 5 gramas de glicose fora da célula. Basicamente é isso. Existe um equilíbrio. Hipertônico. Hiper vem de quantidade maior. Então, se é hiper, maior concentração de soluto em relação ao solvente. É um meio mais concentrado. Dependendo do meio, e dependendo da situação, a gente vai ter os tipos de transporte. Basicamente, dividindo em 3 grupos, a gente tem 3 tipos de transporte: o passivo, o ativo e em massa. O passivo e o ativo têm a ver com substâncias menores, íons, transportes de substâncias com menores tamanhos. E o em massa são partículas maiores, ou seja, as macromoléculas elas vão entrar por esses processos de massa. Então, se não for partículas maiores, forem menores, elas podem se dar por transporte passivo ou ativo. No transporte passivo, não há gasto de energia. Por quê? Porque é a favor do gradiente de concentração. Normalmente, você tem a ida de uma substância para o meio mais concentrado para o meio menos concentrado para poder equilibrar a situação ali daqueles meios. Então, pensando na analogia no mar, se você nada a favor da corrente,
a própria onda vai fazer com que você não precise gastar energia. Esse é o princípio do transporte passivo. Então, se você nada a favor das ondas, a própria onda vai te levar, você não vai precisar gastar energia, que é a favor do gradiente de concentração. Se eu tenho um transporte ativo, eu gasto energia, porque eu vou estar contra o gradiente de concentração. Então, se o mar está puxando para a esquerda e eu nadar para a direita, eu estou contra o movimento da onda, contra o gradiente de concentração, vamos dizer assim, e para eu poder nadar, eu vou ter que gastar energia. Então, em relação a passivo e ativo, é em relação ao gasto de energia. E esse gasto de energia depende do gradiente de concentração. Esses dois para moléculas menores. Esse moléculas maiores, e a gente vai ver no final da aula. Então, falando um pouquinho do transporte passivo, que a gente tem 3 tipos, difusão simples, facilitada e osmose, a gente vai ter a favor do gradiente de concentração. Difusão simples e facilitada tem a ver com a parte do soluto, e aí a gente vai ter a questão de sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O soluto ele vai sair desse meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E vai ser feito direto na membrana. Vocês vão ver que não vai ter nenhuma proteína ou estrutura que permita isso. E a difusão facilitada é da mesma forma. O meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que ele não vai direto da membrana, ele precisa de uma proteína para transportar ele, no caso. E aí você vai ter essas diferenças. E o que a gente vai ter? A gente vai ter também a parte da osmose, em que a gente vai ter o transporte, no caso do solvente. Você vai ter a água saindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para poder equilibrar. Aqui está escrito soluto, mas é solvente. Na hora de escrever, eu escrevi errado. A gente vai ver nas imagens aqui. Como que acontece isso? Por meio da pressão osmótica. Então, difusão simples e facilitada, meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quem sai aqui é o soluto, a parte sólida. Aqui direto na membrana, aqui com auxílio de uma proteína transportadora. Osmose, o solvente vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado por pressão osmótica. Então, aqui, você tem um meio com alta concentração de soluto, que é a parte sólida, para o meio de baixa concentração de soluto. Por ser a favor do gradiente, vai ser passivo, não ter nenhuma estrutura que auxilie isso, é uma difusão simples. Já na difusão facilitada, eu tenho meio externo com bastante concentração de soluto e ele precisa entrar, para poder levar substâncias para a célula. Só que eu não passo direto na membrana. Eu preciso que uma proteína carreadora pegue esse soluto e transporte para dentro. Então, é facilitada por quê? Eu preciso de uma proteína para fazer isso. E é a favor do gradiente de concentração. Maior concentração para o menor concentração. Osmose. Se você for ver, o solvente, que é a água, sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, aqui eu tenho 2 partes. Supondo que aqui fosse a membrana. Aqui eu tenho 3 moléculas de açúcar e aqui eu tenho várias. Qual é a tendência da água? Que ela escorra, que ela se transporte para um local de maior concentração. Então, através da osmose, a água veio para um lugar mais concentrado. Então, se vocês notarem, na difusão simples e na facilitada, quem está sendo transportado são os solutos, parte sólida. De alta concentração para baixa concentração. Aqui, na difusão facilitada, a mesma coisa. Alta concentração, local menos concentrado. Aqui, quem se movimenta não são os solutos. Quem se movimenta é a água. A diferença do volume da água que acontece aqui. A água ela sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Que é meio que para equilibrar essa diferença. Como? Existe uma pressão
osmótica, né, que é chamada pressão osmótica, que faz com que essa diferença de concentração puxe a água para o local de maior concentração. Falamos do transporte passivo, que não tem gasto de energia. Falando um pouquinho do transporte ativo, há gasto de energia, porque é contra o gradiente de concentração. A gente vai ter a saída do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É como eu falei, como se a gente nadasse no sentido contrário das ondas. Vai precisar de uma proteína transportadora, além de energia, para poder fazer com que você saia daquela situação ali. O grande exemplo que a gente tem é a bomba de sódio e potássio. Então, se você for ver, transporte passivo, simples, direto, soluto, maior concentração para menor concentração. Todas elas. Ó a diferença. Muita concentrada aqui para o meio menos concentrado. Facilitada porque eu tenho proteína. No transporte ativo, eu tenho o transporte mediante uma proteína também, só que eu tenho um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí, por eu ter um meio mais concentrado, eu vou pegar. Esse transporte precisa de energia, porque é o contrário do gradiente de concentração. A energia aqui é em forma de ATP. Então, aqui, a bomba, como que funciona a bomba de sódio e potássio? Ele pega o sódio, né? Ele vai fazer esse transporte. O sódio está mais concentrado na parte externa e menos concentrado na parte interna. E o potássio ao contrário. Então, ele vai fazendo essa troca, né? A bomba de sódio e potássio vai botando sódio mais para dentro e o potássio para fora. Então, ele vai fazendo essa troca de íons por meio de uma proteína carreadora. Como eu falei, por ser ativo, né? É do meio menos concentrado e o meio mais concentrado. Ou seja, o sódio ele tende a sair e o potássio ele tende a entrar. Porque pela bomba de sódio e potássio, ele sai do meio menos para o meio mais, onde ele está mais concentrado. É contra o gradiente de concentração. E, para fechar, a gente falou do transporte de pequenas substâncias. O transporte de substâncias maiores, que a gente já viu as macromoléculas, que a gente viu, proteínas, glicídios, que são os açúcares, e lipídios, a gente precisa de um transporte mais elaborado. Se eu coloco qualquer substância para dentro, é chamado de endocitose. E se eu elimino essa substância e coloco para fora, é chamado de exocitose. A endocitose ela pode ocorrer de duas formas, fagocitose e pinocitose. Se eu englobo, por exemplo, partículas sólidas, açúcar, eu vou mandar uma expansão do citoplasma, o citoplasma ele forma um saquinho e abraça essa substância e coloca para dentro. Por exemplo, se for açúcar, que é uma substância sólida, eu faço uma fagocitose. Mas se for material líquido como gorduras, algumas gorduras, por exemplo, na parte intestinal, elas precisam serem colocadas para dentro das células intestinais. Eu faço como pinocitose. Então, se eu englobo partículas sólidas, fagocitose. Se eu englobo partículas líquidas, pinocitose. Mas ambas são processos que interiorizam, ou seja, mandam para dentro da célula. Aqui só para a gente ver as exocitoses. Tem uma substância, né? Saída das substâncias da célula. E elas vão encostando aqui na membrana para serem liberadas para fora. Ou eu posso fazer o contrário. Eu pego o que está lá dentro, a membrana abraça. Aí a gente vai ver as duas formas de abraço. Manda um pseudópodes, que é como se fosse o abraço, e as substâncias entram. Duas formas que as substâncias podem entrar. Se fossem líquidas, elas entram por pinocitose, como eu falei, as gorduras. Elas saem do meio externo, que é o extracelular, e vão para o meio interno por pseudópodes, que são o abraço da membrana. Se for a fagocitose, que faz, na verdade, os pseudópodes, que são como é que se diz? Os prolongamentos do citoplasma. Você vê que, desculpa, a pinocitose não tem pseudópodes, só fagocitose. O citoplasma ele faz uma expansão como se fosse
um alongamento, aí forma como se fosse um falso pé, pseudópodes, e puxa essas substâncias para a parte interna. Tá, mas como é que eu vou saber como é que vai acontecer? Como eu falei, pinocitose, partículas líquidas. Fagocitose, por exemplo, se eu tenho células, micro-organismos, moléculas grandes, como açúcar sólido, ele vai entrar por fagocitose. E ainda tem uma característica também que deve ser citada. Por exemplo, se eu tenho englobar algum tipo de alimento, ou se for uma célula de defesa, por exemplo, neutrófilo, leucócitos em geral, que são as células brancas, elas pegam os micro-organismos que vão invadir através do processo de fagocitose também. Então, ela pode ser usada de várias formas, né, pela célula. Não é uma forma engessada, vamos dizer assim. A célula vai trabalhar da melhor forma possível porque ela vai precisar de uma substância. Por que serve o transporte? A célula precisa de substâncias. E ela precisa também gerar substâncias para que essas substâncias elas percorram o nosso corpo. Então, basicamente foi isso. Só para recapitular, a parte de transporte vamos voltar aqui, os tipos de transporte, só para recapitular. O passivo, não temos gasto de energia, porque é a favor do gradiente de concentração, meio mais concentrado por meio menos concentrado. Difusões vão envolver os solutos, que são as partes sólidas. Já a osmose vai envolver o transporte do solvente, que no caso é a água. O ativo tem a ver com a parte de gasto de energia, porque vai ser contra o gradiente de concentração, requer uma proteína e requer energia para que ele possa acontecer. São partículas menores, esses dois casos, partículas maiores de massa. Só para recapitular, a difusão simples é facilitada, é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quem vai são os solutos. Osmose, quem sai é o solvente, corrijam aqui por favor, solvente sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado por pressão osmótica. Meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que é o solvente que sai. Transporte ativo, já falei, precisa de energia, o exemplo da bomba de sódio e potássio. E se eu quero colocar alguma substância grande, macromolécula para dentro, eu faço uma endocitose, se eu quiser expulsar, uma exocitose. Então, basicamente é isso. Boas aulas para vocês e uma boa semana a todos.